mestres da luz divina e instrutores espirituais. Nesta primeira parte, procuraremos entender o processo que devemos seguir para nos convertermos em mestres nos vários campos da vida. Vamos nos aprofundar um pouco explicando detalhadamente todos os conceitos que dizem respeito a esta maestria que todos devemos desenvolver e pela qual viemos a este mundo. Comecemos por definir o que é um mestre. O que é um mestre e o que é a maestria? A palavra mestre é usada para definir algo que se destaca por sua perfeição e relevância dentro de seu gênero, porque é feito com maestria. Por exemplo, uma composição musical que se destaca das demais pode ser reconhecida como uma obra-prima. A palavra mestre também é usada para distinguir uma determinada pessoa que tem domínio sobre um campo específico e o ensina com domínio de forma simples, prática e autoconfiante, demonstrando seu domínio sobre ele. Assim, vemos que a maestria pode ser exercida em qualquer área da vida. Por exemplo, um sapateiro, hábil na arte de fabricar e consertar calçados de todos os tipos, a certa altura, pode adquirir domínio superior em sua área de trabalho, pois através da prática constante pode desenvolver habilidades e aptidões que o diferenciam de seus colegas, fazendo seu trabalho em menos tempo e com uma qualidade invejável. Poderíamos dizer que esse sapateiro tem maestria técnica sobre esse pequeno campo da vida. No entanto, para que o domínio seja reconhecido como tal, é necessário um ingrediente adicional. Cada um de nós, você, eu, o vizinho, todos nós, temos habilidades únicas e aptidões especiais para realizar um propósito superior em algum campo da vida, seja ele qual for. Alguns contribuem para a vida a partir de suas carreiras profissionais, como advogados, engenheiros, arquitetos, designers, psicólogos, etc. Outros contribuem com seu vasto conhecimento e experiência no campo da construção, mecânica, agronegócio, etc. Entre muitos dos que realizam essas tarefas, geralmente há sempre indivíduos que se destacam e que antes da eternidade brilham entre os outros por suas qualidades superiores que lhes permitem desenvolver um trabalho de amor no campo em que se encontram. Assim, vemos que a maestria não se refere apenas às nossas habilidades humanas para desenvolver algum trabalho. A maestria, para que possa ser classificada como tal, deve estar amparada por uma série de qualidades internas que dotam o indivíduo de um ar de amor superior, permitindo que você execute suas tarefas de uma forma diferenciada. Isso é algo notável e fácil de perceber para todos nós. Vejamos um exemplo. Se designarmos duas pessoas para fazer o mesmo trabalho, neste caso, digamos, limpar e decorar uma sala para um evento especial, no final seremos capazes de perceber quem se esforça mais nos detalhes e qual das duas pessoas tem melhor desempenho no seu trabalho, não apenas por causa de suas habilidades e competências, mas por causa de seu atendimento ao cliente, sua cordialidade no atendimento, sua determinação a planejar, sugerir, mudar, etc. Nossa percepção nos dirá qual das duas pessoas fez seu trabalho com maestria e quem não o fez. Embora seja bom, também está intimamente ligado a nos desenvolvermos naquilo que mais gostamos de fazer, pois servir em um campo que sentimos e sabemos que não é o nosso, vai ofuscar nosso desejo de servir com amor. Você, por exemplo, pode estar desenvolvendo um trabalho bem executado que contribui para a sociedade e o seu crescimento pessoal. Mas para que esse trabalho seja digno de ser reconhecido como uma obra-prima por seu ser superior, ele deve estar apoiado em uma base sólida de amor. Por tudo que é oferecido ao mundo com amor multiplicado, o mundo devolve. E esse fluxo constante de amor em ação
é o que em um nível superior é registrado como uma obra altruísta, digna de ser reconhecida ante a eternidade como uma obra-prima. Em nível energético, as mesmas partículas milimicroinfinitesimais que vimos na aula de mecânica quântica permeiam cada uma das nossas obras, que, quando reconhecidas como obras válidas, ficam registradas no nosso livro de vida e contribuem enormemente para a expansão e irradiação do nosso corpo causal. O principal no desenvolvimento da maestria, não importa onde você esteja, é colocar sua energia no bom uso de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Sim, é difícil e exige todos os nossos esforços, mas o caminho do bem nem sempre é fácil. Percepção interna e externa. As pessoas que prestam um serviço de maestria em seus diferentes campos de especialização talvez devam ser chamadas de mestres. Mas por que apenas alguns indivíduos dentro do campo espiritual são assim chamados? As grandes realizações adquiridas por outras pessoas em diferentes campos de vida são inúteis? Para entender isso, vamos falar sobre percepção interna e externa. A alma e a essência interna de cada ser sempre conseguem se identificar com as vibrações sutis emanadas por aquela pessoa avançada no caminho espiritual e vê nelas uma luz superior que dificilmente é expressa por outras pessoas. Isso poderia ser chamado de percepção interna, que nos permite reconhecer a virtude nos outros e amá-los igualmente por sua composição divina, independentemente de sua aparência e manifestações externas, oferecendo respeito e igualdade. Vale ressaltar que este tipo de percepção é muito difícil de desenvolver e requer um manejo superior de seus veículos inferiores, chakras, aura e esferas mentais. Por outro lado, temos a percepção externa que todos possuímos, e é o que nos convida a aceitar ou rejeitar algo, pessoa ou situação a partir de suas qualidades externas, deixando de lado o entendimento interno. Continuemos com o exemplo anterior, mas visto da percepção externa. Uma pessoa, com base em sua percepção externa, pode estar inclinada a classificar um determinado indivíduo como um mestre espiritual, apenas porque ele demonstra um conhecimento espiritual superior ao seu. Mas essa percepção externa pode estar errada devido à sua falta de sintonia com as frequências mais altas. A percepção externa dessa pessoa é baseada em uma suposição, que lhe diz que o outro ser é melhor porque mostra qualidades que ainda não alcançou. Quando as pessoas percebem externamente alguma coisa especial em que se desenvolve no campo espiritual, podem chamá-lo de mestre por diferentes razões. Seja porque não foram instruídos a respeito e em seu desconhecimento tentam oferecer-lhe um reconhecimento que todos deveríamos ter, ou porque se sentem inferiores, ou por simples formalismo para demonstrar a alguém que aparentemente está mais adiantado no caminho espiritual. Nessa ordem de ideias, e sabendo que o Deus que vive em você é o mesmo Deus que vive em mim e em todos os seres, podemos chegar à conclusão de que na realidade somos todos irmãos. Alguns simplesmente vão um pouco mais longe e se prestam a ajudar aqueles que se afastam um pouco mais nos diferentes campos da vida. Esta é uma das razões pelas quais é importante desenvolver nossa percepção interna, reconhecer a divindade nos outros e focar em suas virtudes e boas obras, ao invés de prestar atenção em sua aparência e em suas expressões cobertas de limitações humanas. Vamos nos lembrar do grande poder da mente subconsciente. Quando dizemos algo, mesmo que seja uma piada, o subconsciente assume como verdadeiro e vai agir de acordo com essa programação mental. Instrutores mediadores. A percepção de algumas pessoas os leva a qualificarem como mestres aqueles que demonstram um avanço no caminho dos ensinamentos espirituais.
mas eles estão realmente mediando mestres ou instrutores mediadores? Para obter uma resposta concreta, vamos falar sobre o propósito dos mediadores. O propósito de um mediador é transmitir a verdade do coração de Deus para a mente externa dos indivíduos que perderam seu contato direto e pessoal com sua própria divindade. Quando este propósito foi alcançado, tal mediação de consciência não é mais necessária. Mas até este ponto, a mente externa dos seres humanos, incapaz de se elevar à inspiração de seu próprio eu superior, permanece mergulhada na ignorância. Pela misericórdia de Deus, os mediadores são seres capazes que alcançaram um grau de evolução pelo qual podem escalar a montanha da conquista, assimilar a verdade e trazer o conhecimento dessa verdade de volta aos peregrinos no caminho. Peregrinos sensatos aproveitarão a taça assim oferecida a eles, e ao fazê-lo, sua escalada para a conquista será menos árdua. Os mediadores são indispensáveis no planeta. Sem um mediador encarnado ou guia espiritual, os indivíduos escalando até o pico da realização são incapazes de perceber conscientemente a orientação direta de sua própria presença de Deus Eu Sou. Felizmente, Deus, em toda a sua misericórdia, forneceu ao planeta seres especialistas em orientação espiritual como mediadores deste aconselhamento, que dirige o ser externo daqueles que buscam em direção à verdade. Muitos falsos mediadores vieram, mas sua realidade sempre pôde ser testada da seguinte forma: se seus ensinamentos voltam o ser externo para o próprio ser divino Eu Sou do indivíduo, esse mediador vem de Deus. Se tal facilitador faz com que o indivíduo se afaste de sua própria fonte divina, então tal sujeito não é um verdadeiro mediador. Muito bem, já entendemos o que é um mediador. E em resposta à pergunta feita, se eles são mestres espirituais, a resposta é não. E por que não? Para entender melhor, vamos ver o que realmente é um mestre espiritual e como reconhecê-lo. Mestres da luz espiritual. Como vimos em lições anteriores, todos nós somos verdadeiramente um espírito divino. Todos nós somos essencialmente espirituais. A vida é o processo pelo qual adquirimos maestria nos diferentes campos do aprendizado para nos graduar no mundo terreno e retornar ao plano puramente espiritual. No reino espiritual, para que um ser possa ser classificado como mestre, ele deve ter dominado todos os aspectos da vida e ser graduado com honras, com uma especialidade no uso perfeito de sua energia em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Um mestre espiritual é um mestre da vida. Não porque tenha experiência em todos os campos técnicos que um ser humano pode desenvolver, mas porque de um desses campos conseguiu adquirir o domínio na aplicação de seu amor divino, que lhe permitiu alcançar a sua libertação. Nesse caso, apenas um mestre da vida seria digno de ser chamado de mestre. O Deus que habita em nossos corações é um mestre supremo do amor. Portanto, o único digno de ser reconhecido como tal por cada um de nós. Isso significa que os verdadeiros mestres de luz espiritual não pertencem mais ao plano físico, porque já se uniram ao seu Deus interno. Em outras palavras, essencialmente todos nós somos mestres de luz espiritual, mas como estamos vestidos pelos veículos inferiores que servem como um instrumento de aprendizado, estamos temporariamente separados de nossa plenitude e maestria divina. Reconhecer uma alma avançada. A única maneira segura de reconhecer uma alma avançada é saber seu tamanho espiritual. Vamos lembrar que o tamanho espiritual é determinado pelo tamanho e pela radiação dos anéis de nosso corpo causal. Ou seja, o único capaz de conhecer nosso grau de evolução é nossa presença superior.
exceto por alguns adeptos com a capacidade de identificar o tamanho do corpo causal de outros. Mas tendo em vista que quase ninguém no planeta tem essa capacidade, só podemos colocar uma cota de confiança nesses mediadores mais qualificados, sem confiar neles, mas nos ensinamentos que eles transmitem da fonte superior que verificamos na prática. Tudo isso para que, em determinado momento, possamos avançar individualmente no nosso próprio caminho da autodescoberta, caminho ao qual todos nós somos chamados. Por meio dessa percepção desenvolvida, é possível ver a porcentagem de karma que precisamos redimir, nossa estatura espiritual e as obras exatas que devemos desenvolver. Ensinamentos recebidos de instrutores. As pessoas que colocam sua fé em autoproclamados mestres espirituais muitas vezes ficam desapontadas quando veem seu mestre cometendo um erro, o que produz não apenas uma estagnação na evolução de seus seguidores, mas também uma deterioração dos ensinamentos já recebidos. Por isso, é importante não acreditar cegamente no que uma determinada pessoa diz. Sua atitude em relação aos ensinamentos recebidos deve ser: ok, aprendi isso, vou estudar, vou refletir sobre isso, vou aprofundar, vou meditar sobre isso, vou praticar até que você tenha verificado. Ok, isso está me ajudando, me faz sentir melhor e me ajuda a crescer. Graças a Deus por esses ensinamentos que recebi. Ou também pode ser o caso em que você terá que dizer: muito bem, isso não é o meu caso. Obrigado, Pai, por me permitir verificar isso. Agradeço a oportunidade e continuo caminhando firme junto a Ti. Infelizmente, geralmente é uma atitude de rejeição total ou aceitação cega que leva à rejeição de uma linha de conhecimento que foi possivelmente sua passagem para uma vida harmoniosa, ou a aceitar essa linha de conhecimento sem fazer a prática necessária. Ambas as situações nos afastarão da paz que todos buscamos. Um verdadeiro mediador não se proclama mestre, nem convida outros a chamá-los assim. Mediador é aquele que traz a palavra da vida, cujo conteúdo exato é a libertação como meio eficaz, para que todos sejam felizes na vida. Quando digo livres, quero que se compreenda a intensidade de tal significado. Significa que são autênticos cidadãos universais, sem obstáculos e sem fronteiras, que tenham as grandes portas da fraternidade abertas a todos os horizontes, chamando irmãos a todos os homens igualmente, sem distinção de classes, raças ou credos, e todos respeitando sua soberania. Decretar com total autenticidade, unindo a sua voz à voz de todos nós que caminhamos em direção à meta mais elevada. O Pai e eu somos um. Eu sou livre porque sou o Pai da libertação. Existem mestres espirituais no plano físico? Como vimos anteriormente, para uma pessoa se qualificar para o título de mestre espiritual, ela deve ter sido treinada no campo do amor divino universal. Tarefa que geralmente começa a ser refinada nos últimos estados do homem comum e nos primeiros estados do super-homem, consolidando-se como mestre do amor no estágio do supra-homem. Em palavras simples, e se você não viu as lições anteriores, isso significa que o domínio definitivo no uso de nosso amor universal começa a brilhar nos estágios mais avançados de nossa evolução. Pelo que poderíamos dizer que atualmente existem poucos mestres encarnados no planeta, pois a maioria deles já se elevou a níveis superiores ou ascensionados. Lembre-se que, enquanto estivermos no plano físico, sempre haverá espaço para melhorias. Mestres e suas qualidades predominantes. Como vimos na lição de mecânica quântica e na lição de almas gêmeas, cada espírito manifestado é iluminado por uma das 7 esferas ou raios divinos. Os 7 raios são o raio azul, dourado,
rosa, branco, verde, ouro rubi e violeta. Cada um dos quais tem qualidades específicas que correspondem aos atributos da divindade, tais como vontade divina, sabedoria divina, ascensão, amor, saúde, graça e liberação. Cada um de nós pertence a um raio particular, sendo este o nosso caminho de vida através do qual teremos que caminhar para terminar de desenvolver a maestria final. Cada um de nós acabará se desenvolvendo em um campo de vida no qual deverá aplicar as qualidades do raio a que pertence. Por exemplo, uma pessoa pertencente ao raio rosa do amor divino, em suas últimas encarnações, será constantemente testada em um campo de batalha no qual terá todas as ferramentas para completar o domínio sobre aquela qualidade divina que pertence. Você será uma pessoa altamente altruísta, poderosamente útil, divinamente compreensiva, etc., de maneira que possa demonstrar que é uma digna representante daquele raio superior ao qual será posteriormente promovida. Cada um de nós deve ter desenvolvido uma parte das 7 qualidades superiores por meio de diferentes encarnações. Vida após vida, aperfeiçoamos gradualmente algumas das qualidades superiores que nos ajudarão a demonstrar nosso domínio no raio ao qual pertencemos. Assim, cada mestre de vida que sai do plano terreno, voltando ao plano espiritual, deixará sua marca no planeta por suas obras de força, sabedoria, amor, pureza, verdade, paciência, perdão, etc. Qualidades divinas às quais pertencem e sobre as quais terão que reinar quando se juntarem definitivamente à sua presença divina superior Eu Sou. Nos reinos da luz ascensionada, então encontramos mestre do raio azul, dourado, rosa, etc. O que é um mestre ascensionado? Como vimos antes, um mestre ascensionado é uma pessoa que adquiriu maestria no vasto campo do amor universal. É chamado mestre porque alcançou maestria e domínio sobre todos os aspectos da vida, e é chamado ascensionado porque se graduou na etapa final marcada em sua linha de evolução, que se encontrava no plano da luz ascensionada. Na segunda parte desta lição, falaremos sobre os grandes mestres ascensionados como tal. Que o amor de Deus esteja sempre com você, expressando-se em cada uma de suas obras para que você possa alcançar a maestria.